Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Velocista Carmesim Aventuras pelo Multiverso capítulo 45. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Aventuras pelo Multiverso capítulo 45 Terra A29. Nesta Terra animada, tudo parecia girar em torno do estúdio da Warner Bros., em particular, da torre de água da Warner Bros., quando um trio de irmãos animados parecidos com coelhos saltou de lá quando a música começou a tocar. É hora de Animaniacs e nós somos loucos ao máximo. Então, sente-se e relaxe. Você vai rir até desmaiar. Nós somos Animaniacs. Enquanto cantavam, eles começaram a correr e fazer travessuras, com o trio amarrando um médico em uma cadeira e fazendo cócegas nele enquanto ele assistia a televisão antes de ele cair no chão. Venha se juntar aos Warner Brothers e à irmã Warner Dot. Só por diversão, corremos pelo estúdio de cinema da Warner. Eles nos trancam na torre sempre que somos pegos. Mas nos soltamos e então desaparecemos e agora você conhece o enredo. Eles correram pelo estacionamento se metendo em travessuras com uns seguranças perseguindo. Mesmo tendo sido pegos e colocados de volta na torre, eles escaparam e continuaram suas divertidas escapadas. Nós somos Animaniacs. Dot é bonitinha e Yaku Yaks. Vácuo guarda os lanches, nós pagamos toneladas de imposto de renda. Nós somos Animaniacs. Os três irmãos se apresentaram junto com outros animais animados e companheiros. Conheça Pink e o cérebro que querem governar o universo. Godferter se reúnem, Slap os acerta com sua bolsa. Buttons persegue Mindy, enquanto Rita canta um verso. Os escritores piraram, não temos roteiro, por que se preocupar em ensaiar? Nós somos Animaniacs, temos contratos pay or play. Somos malucos ao máximo, tem bobagem nas nossas calças. Somos Animani, totalmente insanos, aqui está o nome do show, Animaniacs. Esses são os fatos. A música terminou com os três irmãos de volta ao lote da Warner Brothers quando um portal se abriu e um Naruto animado saltou para fora em suas roupas normais. Uau! Por que tudo isso parece familiar para mim? Olá, bonitão! Dot pulou e pousou nos braços de Naruto antes de lhe dar um grande beijo na bochecha. Vem aqui sempre, garanhão, Muffin, ou você só aparece em portais diante das garotas que você gosta? Não é exatamente uma coisa normal, não. Como você está falando? Naruto se perguntou, pensando que era estranho que esses coelhos estivessem falando, mas, novamente, isso era animação. Oh, nós podemos conversar. Nós conversamos o tempo todo. Na verdade, é a melhor maneira de conversar. Yaku disse a ele. Vácuo caminhou até Naruto e abriu sua bolsa, onde encontrou uma de suas barras energéticas de alto teor calórico. Ele abriu e estava prestes a comê-la quando Naruto a pegou de volta. Uau, você não quer comer isso. Não é para todos. Naruto disse, colocando de volta em sua mochila quando Yaku pulou e caiu em sua cabeça. Eu sei que você não é daqui, mas de onde você é? Que tal eu listar todos os lugares do mundo e você me parar quando eu chegar perto? Yaku levantou a mão e pareceu puxar para baixo uma paisagem azul com os países do mundo antes que um boné de formatura aparecesse em sua cabeça. E agora as nações do mundo são apresentadas a vocês por Yaku Warner. Um locutor apresentou enquanto Yaku puxava uma régua e a música começou a tocar. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haiti, Jamaica, Peru, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlândia, El Salvador também. Ele cantou uma música enquanto Vácuo e Dot dançavam junto. Ok, isso é engraçado e estranho ao mesmo tempo. Estou indo embora. Naruto fugiu e abriu outra brecha assim que Yaku chegou aos países europeus. Terra 47. Naruto chegou em outra terra que era animada, mas esta era um pouco diferente. Ele apareceu no beco e quando saiu para a rua, reconheceu onde estava pela praça da cidade e um mascote gigante segurando um donut. Springfield e os Simpsons?
Quem criou o multiverso deve ter gostado de TV. Ele era até animado como um personagem Simpson de pele amarela, e tudo isso para que ele se misturasse, o que era meio estranho e ele não tinha certeza se isso poderia ser considerado ofensivo, já que ele era nipo-americano. Foi quando ele viu Bart passar em seu skate, Ned Flanders conversando e drenando mentalmente o reverendo Lovejoy, Barney Gumby bebendo na taverna do Moe com o Sr. Burns andando pela rua ao lado de Vylon Smithers. Ele viu Marge Simpson comprando algumas coisas no Kik-A-Mart do Apu com Lisa segurando Maggie e Homer parado ao lado deles comendo um donut. Bom, já que estou aqui, posso muito bem experimentar um donut, Naruto disse para si mesmo. Cerca de 15 minutos depois, Naruto saiu do lar de Ladeira Donuts com 6 dúzias de donuts. Depois de parar no Kik-A-Mart para pegar um pouco de leite, ele se sentou em um banco e aproveitou seus donuts enquanto fazia uma pequena pausa. E ele teve que admitir que esses donuts podem ser animados, mas eram deliciosos. DOH! Ele ouviu e viu Homer cantarolando sua frase de efeito, provavelmente em resposta a algo que Marge disse. Incrível! Naruto murmurou, comendo outro donut. Depois de terminar seus donuts e ir ao banheiro, ele fez outra tentativa de ir para casa. Terra 48 Naruto apareceu no meio de uma rua suburbana que também era animada e parecia muito familiar. Foi quando ele viu uma casa amarela e verde do outro lado da rua de uma roxa e uma placa de rua que dizia Spooner Street. Family Guy? Incrível! Oh, eu cheguei para um número musical. Ele se perguntou quando ouviu gritos vindos da casa dos Griffin e Stewie pulou para fora, só que este Stewie parecia diferente. Ele tinha um olhar maligno no rosto e as cores de suas roupas estavam invertidas. Stewie correu para o meio da rua onde uma mulher em um carro parou bem a tempo de evitar atropelá-lo. Meu Deus, um bebê! Você está bem? Ela saiu para ver como ele estava quando Stewie pegou um facão e a cortou ao meio da cabeça aos pés. Ele estava coberto de sangue e o corpo estava em plena exposição com ossos, órgãos e sangue com um cheiro surpreendentemente realista. Stewie então entrou em seu carro e foi embora. Oh, meu Deus! Oh meu Deus, isso é horrível! Oh, cheira tão real! Vou vomitar! Naruto se abaixou e vomitou no estilo tradicional de Family Guy. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Naruto vomitou mais uma vez e levou alguns momentos para si mesmo antes de limpar a boca. Oh, isso é algo que você não espera com esses desenhos animados. Meu Deus! Por que eu não poderia ter chegado durante um momento mais engraçado no show como quando Peter tem a luta com a galinha gigante? Tudo ao redor dele mudou e a qualidade caiu para a qualidade animada em 1999. Peter estava no caixa com um caixa trazendo seus itens. Ah, sim, e essa galinha gostosa lá fora me deu esse cupom. Ele entregou a ela para que ela pudesse dar uma olhada. Sinto muito, isso está vencido. Seu filho da puta! Peter se virou e pulou pela janela da loja para atacar a galinha. Os dois entraram em uma briga séria que logo se transformou em um viaduto, um caminhão de mudança, um helicóptero e um prédio de escritórios antes de terminar com Peter e a galinha caindo no chão e a galinha pousando primeiro para suavizar o golpe de Peter. Peter voltou para casa vitorioso sem saber que a galinha ainda estava viva e uma longa rixa estava agora iniciada. Então as coisas voltaram ao normal e Naruto estava de volta às ruas. Acabei de montar um corte de Family Guy? Legal. Com isso Naruto deixou o mundo para ir para outro. Terra R17 A nova terra animada em que Naruto chegou era diferente das outras. Ainda era animada como as outras, mas enquanto essas eram animações bem modernas, esta era uma animação Steamboat Willie da era Disney em preto e branco dos anos 1920. Naruto chegou em uma tela preta antes que as palavras aparecessem e ele estava no que parecia ser a introdução do desenho animado. Dizia, Disney Cartoons apresenta um desenho animado sonoro do Mickey Mouse Steamboat Willie. Ok, isso é estranho. Foi quando ele percebeu que nenhuma palavra real saía de sua boca, pois elas apareciam em uma tela preta como letras brancas.
Ele vagamente se lembrava de que esses desenhos animados antigos não tinham realmente áudio de personagens, e em vez disso, o único áudio vinha dos arredores, animais e da música. Ele então apareceu no barco a vapor titular e viu Mickey dirigindo enquanto assobiava uma melodia alegre. Ele puxou uma corda e as buzinas no topo dispararam de forma caricatural, ganhando vida por um momento. Foi quando um homem gigante puxou Mickey para longe do volante e os dois pareceram entrar em uma discussão acalorada antes que o barco fosse pilotado para uma doca e Mickey carregou uma vaca que estava muito magra, então ele a alimentou com feno para engordá-la instantaneamente. Foi quando Minnie chegou, mas perdeu o barco quando ele se afastou, então ela correu ao lado dele. Mickey não tinha certeza do que fazer até que ele moveu o gancho para ela e a puxou para o barco. O drama continuou enquanto a cabra no barco comia a partitura e o violino da Minnie. Mickey resolveu abrindo a boca da cabra e girando o rabo, o que transformou o animal em uma jukebox que começou a tocar ragtime. Mickey começou a tocar junto com a jukebox da cabra e foi meio charmoso e engraçado. Naruto sorriu enquanto cruzava os braços e começou a dançar, dizendo algumas palavras, mas sua boca apenas abriu e nenhuma palavra saiu. Ok, talvez isso não seja tão ruim. Ver suas palavras aparecerem na tela transformou seu sorriso em uma carranca, pois isso estava começando a ficar cansativo. Deixa para lá. Querendo voltar para um tempo mais moderno, ele abriu outra brecha e foi embora enquanto Mickey e Minnie continuavam se divertindo nos Tiamboate. Terra R-19. Embora sua próxima Terra fosse mais moderna, não era exatamente o que ele esperava, pois a animação era dos anos 1970 e não tão polida, mas com um charme retro antigo. Mais ou menos como um desenho animado da Hanna-Barbera. A música começou a tocar enquanto vários personagens apareciam na tela acima das palavras Super Friends. Reunidos dos confins cósmicos do universo. Aqui neste grande salão da justiça estão as forças mais poderosas do bem já reunidas. Superman, Batman e Robin, Mulher Maravilha, Aquaman. E os Wonder Twins, Zan e Jaina com seu Space Monkey Gleo. Dedicados à verdade, justiça e paz para toda a humanidade. Os personagens apareceram acima da tela de título dos Super Amigos quando Naruto apareceu de repente para a confusão deles. E, aparentemente um novo super amigo para ajudar em seus super empreendimentos. O locutor tropeçou, mas rapidamente se recuperou. Ok, eu disse que estava farto do retro. Naruto saiu correndo no estilo dos desenhos animados da Hanna-Barbera antes de abrir uma brecha. Deixa pra lá. O locutor se recompôs. Terra H01. A nova terra em que Naruto chegou era provavelmente a animação mais moderna como a primeira que ele viu, mas mais como um desenho animado, o que era bom. Quando ele apareceu, estava no meio de uma rua em uma Gotham devastada pela guerra que parecia ter passado pelo inferno. Ele andou na frente de uma TV de loja de eletrônicos para ver seu reflexo e seu eu animado era meio legal, então ele tirou algumas selfies quando as TVs começaram a tocar uma mensagem no sistema de transmissão de emergência. O presidente apareceu do salão oval com uma mensagem. Meus compatriotas americanos, faz décadas que Gotham City não exemplifica a prosperidade americana. Mas, há uma semana, ela chegou ao ponto sem volta quando o Coringa assumiu o controle e instituiu a lei marcial. Ontem à noite, sua base de operações, a Torre do Coringa, caiu no chão, provocando um terremoto de 8,6 que arrasou a cidade. Infelizmente, Gotham está além da salvação. Então, é com o coração pesado que declaro que Gotham City não faz mais parte dos Estados Unidos. Esse vitas non grata. Deus abençoe os Estados Unidos da América e que Deus ajude Gotham City. Depois daquela proclamação avassaladora, ele deu uma volta pela rua e viu que era literalmente um inferno. A cidade estava destruída, carros estavam queimando nas ruas e ele viu um cachorro e um lobo brigando por um braço humano. Meu Deus! Que tipo de desenho animado é esse? Ele se perguntou quando viu um par de hienas puxando uma carta do Coringa pela rua e pilotando o carrinho do Coringa estava a Arlequina. Onk, onk, seus filhos da puta! Ela gritou enquanto usava uma buzina de ar. Vendo como ela apareceu no meio da rua, ele decidiu segui-la. Ele não tinha certeza de como,
mas tinha a sensação de que ela estava por trás de tudo isso. Harley chegou ao seu esconderijo, que ficava em um shopping abandonado que agora também funcionava como zoológico. Lar, doce lar. Bom trabalho, meus pequenos motoristas. Tenho uma guloseima para vocês. Ela jogou um bife e as duas hienas brigaram por ele. Agora, Bud e Lu não brigam. Tem um para cada um de vocês. E para meus bebês grandes, eu trouxe o jantar. Ela abriu o carrinho e mostrou um sushi amordaçado e amarrado no porta-malas. Voa, 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 voa. Essas feras ganham bife e nós temos que comer esse cara? Vocês estão morando em um shopping ou zoológico? Perguntou o Dr. Psycho. Gosto de pensar nisso como ambos agora. Disse Tubarão Rei, acariciando uma alpaca. Não, não vamos comê-lo. Este é Takashi, um chefe de sushi. Ele tem uma estrela Michelin. Harley o empurrou para os outros e King Shark o agarrou. Tenho que admitir, eu estava animado para comer uma pessoa, especialmente porque eu já tinha comido sushi, mas acho que está tudo bem. Venha aqui. King Shark o colocou sobre o ombro e o levou para a cozinha. Takashi, seria falta de educação pedir um rolinho de aranha ou você é estritamente omakase? Clayface se perguntou enquanto Harley se aproximava de Poison Ivy. Ivy, você não gosta de sushi? Harley se perguntou. Não, não. Quer dizer, eu gosto dos rolinhos de mão do Takashi tanto quanto qualquer outra garota, mas você não acha que está na hora de encerrar essa festa? Sabe, já faz 3 semanas desde que você derrotou o Coringa. Não tem Legião do Mal. Não tem Batman. Gotham é sua para tomar. Ela sugeriu. Estou me divertindo muito. É isso que eu sempre quis, Ivy. Anarquia e sushi. Harley soprou a buzina bem na cara de Harley. Sim, quero dizer, você definitivamente poderia ter comido sushi melhor quando Gotham tinha refrigeração e livre comércio com o resto da América, mas... Black, isso é um pássaro? Clayface perguntou, cuspindo sushi de pássaro improvisado que Takashi teve que fazer. Confie em mim. Você vai se arrepender se não assumir o comando. Eve disse a ela. Eve, a melhor parte de viver em um deserto apocalíptico é que ninguém está no comando. Uau! Harley soprou a buzina de ar novamente. É o caos, baby. É como o Vietnã depois que os Estados Unidos se retiraram. S.Y. Borgman acrescentou. Não acho que seja exatamente isso, mas é parecido com isso. Harley apontou quando 2 capangas vestindo camisas de smoking entraram. Ei! Você está no território dos pinguins. Sai daqui! Um capanga disse. Do que diabos você está falando? Harley perguntou. Pinguim reivindicou o shopping. Estamos relaxando no shopping tipo, sempre. E Dibs? Não tem Dibs. A cidade está em ruínas, idiota. É um mundo pós-Dibs. Ninguém é dono de nada. Exceto eu sou dono deste shopping. Harley gritou. Então, você está apenas inventando isso à medida que avança? Bom saber, eles ouviram enquanto Naruto entrava no shopping. Ah, ótimo. Que porra é essa? Quem diabos é você? Harley perguntou. Nossa, você tem uma boca grande. Naruto apontou, tendo seu primeiro olhar para Harley que a Poison Ivy desta terra. Harley tinha pele clara com o cabelo preso em rabos de cavalo, um rosa e um azul. Ela tinha uma gargantilha em volta do pescoço, tênis, meias até o joelho e estava usando uma blusa e uma calcinha de 2 peças inspiradas na Harley Quinn. Poison Ivy estava vestida menos como a sedutora eco-terrorista sobre a qual ele e Cisco ouviram histórias e mais como uma mulher normal de pele verde usando uma jaqueta de couro verde e calças de planta. Mas você está um pouco acima da sua cabeça. Ei, cabeça de Japão! Já estamos tomando esse lugar para o pinguim, então caia fora antes que... Um dos capangas empurrou Naruto com seu pé de cabra, o que foi um erro, pois Naruto o pegou e o golpeou no rosto, fazendo com que o sangue jorrasse.
O outro atirador levantou sua arma apenas para Naruto agarrar sua mão, torcê-la para quebrar seu pulso, pegar a arma e então bater em sua cabeça e nocauteá-lo. Desculpas pelo desabafo, mas acho que ele estava querendo ser ofensivo, então o parei ali. Naruto comentou, parando por um segundo, pois não tinha certeza do porquê aquilo saiu de sua boca. Era como se esse mundo estivesse afetando como ele estava falando e agindo. Mas eu tenho razão e você está um pouco perdido se acha que essa anarquia é uma coisa boa. Olha, quem quer que você seja, um japonês bonito com um cabelo espetado incrível. Eu não estou perdido. Essa anarquia é incrível e não há nada com que se preocupar. Harley disse a ele quando houve uma explosão e entraram 3 capangas do Duas Caras. Ei, vocês estão no território do Duas Caras. O capanga líder disse apenas para Naruto atirar em todos eles na perna. Eve e Naruto apenas lhe deram um olhar que ela zombou. Não me olhe assim, mas você tem razão. Eu vou resolver isso. Harley saiu logo depois para ir falar com todos os capangas e capangas da cidade. Agora, eu adoro alguém provando que o ponto de vista de Harley está errado tanto quanto qualquer outra pessoa, e concordo que o capanga provavelmente diria algo ofensivo, mas quem é você? Eve perguntou ao ver o tubarão-rei se aproximando lentamente atrás dele. Alguém passando que queria ver o que estava acontecendo. Naruto comentou segurando a pistola e colocando-a diretamente sob a mandíbula do tubarão-rei. Tente comer minha cabeça e eu enfio o pente inteiro no seu crânio antes que você possa se mover. Ah, vocês são bons. King Shark comentou, caminhando de volta para os outros. E você não é muito sutil. Naruto disse a ele pegando uma barra energética de alta caloria da bolsa e comendo. Mas falando sério, se eu fosse vocês, eu tentaria colocar um pouco de juízo na Harley antes que as coisas piorassem. Confie em mim, eu sei. Eve disse em um tom exausto. Naruto não tinha certeza do que era, mas a atitude de Eve meio que o lembrava de uma garota que ele namorou no ensino médio e ele não esperava que essa fosse Poison Ivy. Tudo o que ele ouviu sobre Poison Ivy foi como ela era uma sedutora tentadora que usava sua beleza e habilidade única para ajudar em seus esforços. Esta parecia apenas a garota sarcástica e de humor seco que você conhece na faculdade, se torna amiga e secretamente quer namorar. Então, realmente quem é você? Uma vilã em ascensão, uma capanga secreta ou apenas uma idiota que entrou no covil de 2 supervilões? Vamos com o viajante errante que queria saber o que está acontecendo e achou o carrinhozinho da Harley sendo puxado por 2 hienas interessante. Naruto respondeu. Mas falando sério, com a cidade no estado em que está, como vocês tomam banho? Vocês têm água encanada? Ou mesmo água limpa? Em ordem, ainda funcionando, mas é água fria, sim, e está desaparecendo lentamente. Eve comentou. Sabe, Eve, se é que posso te chamar de Eve, com Gotham do jeito que está, nada realmente te impede de usar seus poderes para reconstruir a cidade e consertar todos os danos ecológicos que foram feitos a ela. Quero dizer, isso é uma grande parte de quem você é, mas você está contente em ficar aqui? Naruto apontou. Está, na minha lista de afazeres. Eve gaguejou na resposta. É, certo. Bem, aproveitem seu sushi de pássaro. Acho que já estou farto da cidade anárquica. Digam a Harley que eu disse boa sorte e os melhores desejos a todos vocês. Naruto fez uma reverência antes de sair do shopping. Um jovem bem educado. Ninguém tem modos de se curvar hoje em dia. Clayface declarou. Parecia-me que ele era um sabe-tudo, comentou o doutor. Saiko. Quando Naruto saiu do shopping, ele estalou o pescoço antes de começar a acelerar pela cidade inteira e agarrar cada capanga ou babaca e amarrá-los para que não pudessem correr soltos. Depois disso, ele começou a limpar escombros e destroços, consertar prédios e consertar a cidade aos poucos em super velocidade. Concedido que ele não conseguiu restaurar a cidade inteira de volta ao que era antes do terremoto, mas ele foi capaz de torná-la 10 vezes melhor do que era. As ruas foram limpas, prédios destruídos foram limpos e os milhares de capangas e capangas idiotas foram amarrados. Uma parte dele queria fazer mais,
mas ele tinha que continuar se movendo para chegar em casa. O que quer que tenha acontecido com sua terra, ele só esperava que Batman e a Liga pudessem ajudar. Mal sabia ele que Batman estava desaparecido e que a Liga tinha desaparecido. Harley Quinn acabaria sendo a pessoa que ajudou Gotham, mas de sua própria maneira maluca e maníaca. Daria um desenho animado engraçado. De qualquer forma, voltando a tentar encontrar um caminho de volta para casa. Naruto já teve o suficiente de mundos animados, então espero que o próximo seja de volta à ação ao vivo. Fim da parte 5. Tudo em que eu cresci acreditando era uma mentira. O trabalho dos meus pais, Dr. Wells, não era nada do que eu pensava ser. No dia em que fui atingido por um raio, ele reiniciou minha vida e eu protegi minha cidade com a ajuda dos meus amigos e parceiro, o Flash. Ao longo de um ano, descobri a verdade sobre meus pais e o trabalho deles que os matou. Eu vinguei a morte deles, mas o cérebro ainda está por aí. Infelizmente, as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o Dr. Wells acabou sendo o Flash Reverso, um speedster maligno do futuro que voltou no tempo para se vingar de Barry, mas no processo, as pessoas que ele odiava acabaram sendo seu lar salva-vidas. Definitivo. Em seu ato final, Central City foi quase destruída e, em um esforço para salvá-la, meu amigo e eu fomos jogados em um mundo alternativo. Sem volta agora, usarei minha velocidade para ajudar as pessoas da Terra 2 até encontrar um caminho para casa. Meu nome é Impulse, e esta é minha história. Aventuras pelo Multiverso. Parte 6. Heróis como ele. Terra 19999 Nova York, abril de 2015. Um portal de brecha azul se abriu em uma bela clareira de uma floresta onde Naruto correu e derrapou até parar. Chutando um pouco de terra e tropeçou um pouco, mas conseguiu ficar de pé. A primeira coisa que ele notou quando saiu da brecha para o multiverso foi que ele não estava mais animado, o que foi um alívio. Ele olhou para suas mãos, pernas, pés, e após uma rápida verificação no espelho com seu telefone para ter certeza de que seu rosto ainda estava como ele se lembrava, ele ficou feliz por estar de volta ao normal. A animação foi divertida por um tempo, mas foi bom estar de volta à ação ao vivo. Oh, graças a Deus que voltei ao normal. Naruto deu um tapinha em si mesmo para checar 3 vezes e ficou feliz que tudo estava como deveria estar. Foi quando ele percebeu que o que ele pensava ser uma floresta era na verdade o que parecia ser um parque. Ele andou um pouco e notou prédios altos à distância e foi quando ele reconheceu onde estava. Central Park? Cheguei em casa e de alguma forma acabei em Manhattan para visitar meus avós. Naruto andou um pouco e logo entrou em um caminho onde se juntou ao tráfego civil. Tudo o que viu indicava que este era o Central Park normal. Ele estava curioso para saber se esta era realmente sua terra quando chegou à fonte e terraço de Betesda com sua escultura clássica do Anjo da Água, então havia uma chance de que esta terra não fosse tão diferente. Havia multidões de pessoas, turistas, artistas e vendedores, quando ele passou por uma mulher de cabelo preto usando botas, jeans, uma blusa cinza e uma jaqueta de couro preta com um par de óculos escuros. Vê-lo fez parar por um momento enquanto a reconhecia. Ele seguiu sua linha de visão e viu o que ela estava olhando, que era um homem asiático em um terno de negócios. O homem pegou um par de tesouras de jardim de um carrinho e as segurou em seu rosto. Ei! Pare! Pare! A mulher gritou e Naruto viu que o cara ia se matar. Agindo primeiro e usando seus poderes, ele passou rapidamente pela mulher e todas as outras pessoas em um piscar de olhos e um lampejo de relâmpago. O homem moveu o par de tesouras de jardim para dentro de sua boca e caiu para frente para que as tesouras atravessassem seu crânio, mas Naruto surgiu do nada e o derrubou no chão. O homem então subiu em cima de Naruto e tentou esfaqueá-lo com a tesoura de jardim. Que o grave me disse para me matar. Ele gritou apenas para Naruto dar uma cabeçada nele e então chutá-lo contra uma árvore que o deixou inconsciente. Naruto se levantou novamente quando uma multidão de pessoas veio assistir enquanto ele e o jardineiro checavam o homem que tentou se matar. Alguém chame a polícia. Todo mundo, fiquem para trás. Naruto disse a eles e eles fizeram isso com o jardineiro pegando seu telefone e discando 911. Foi quando ele viu a mulher de antes de vasculhar a bolsa do homem, mas ela estava vazia.
Isso deu a Naruto uma boa e limpa olhada nela e imediatamente a reconheceu como uma atriz, Kristen Ritter. Ele a reconheceu de sua participação no programa Breaking Bad e alguns filmes como ela é Out of My League, mas sua roupa parecia apontar para uma pessoa em particular. Jessica Jones? Ouvir o nome dela pareceu assustá-la, então ela saiu rapidamente e desapareceu na multidão de pessoas, o que era fácil de fazer na cidade de Nova York. A polícia e os paramédicos logo chegaram e levaram o homem inconsciente sob custódia. Eles fizeram algumas perguntas, e embora a maioria dos espectadores não tenha sido tão útil, Naruto e o jardineiro conseguiram preencher o que aconteceu. Então, foi você quem o derrubou no chão? O policial perguntou a Naruto, anotando isso em um bloco de notas. Sim. Eu estava andando pelo terraço e vi o cara pegar a tesoura de jardim do carrinho. Ele não parecia um jardineiro, então corri pensando que ele ia atacar alguém quando colocou a tesoura na boca. Consegui derrubá-lo antes que ele pudesse tirar a própria vida quando me atacou. Eu o nocautei e o chutei contra a árvore. Naruto respondeu. Ele disse alguma coisa ou deu alguma razão para fazer isso? O policial se perguntou. Ele disse que o Grave me mandou me matar. Talvez que o Grave seja uma pessoa. Naruto sugeriu. Certo. E seu nome, senhor? O oficial perguntou. Hideo, Nathaniel Hideo. Naruto respondeu e o oficial escreveu tudo. Como na Terra 28, Naruto fez Gideon começar a hackear sistemas próximos, o que ela conseguiu usar para criar seu pseudônimo como antes, bem como se infiltrar em outros bancos de dados e sistemas para que ele logo soubesse tudo sobre este mundo. Era mais ele checando sua hipótese porque ele tinha uma boa ideia de onde estava. Certo. Obrigado novamente, entraremos em contato se tivermos mais perguntas. Mas bom trabalho. Você salvou uma vida hoje. O policial disse a ele antes que ele e seu parceiro saíssem com os paramédicos e o homem que eles levaram em uma maca e mantiveram contido. Ele ainda não tinha acordado e a avaliação inicial dos paramédicos estima que ele estava apenas sofrendo de uma concussão. Eles o levariam ao hospital para outra avaliação antes que a polícia fizesse suas perguntas. Naruto andou pelo parque e se misturou à multidão de civis como se nada tivesse acontecido e para muitos deles nada aconteceu. Uma coisa em que você pode apostar sobre os nova-iorquinos é sua capacidade de não se envolver ou se importar com coisas que não lhes dizem respeito. Ele finalmente se viu parando em uma cafeteria local. Depois de tomar um café grande normal com um pouco de creme de avelã e 2 açúcares, ele se sentou em uma mesa perto da janela cercado por hipsters escrevendo seus manuscritos lado a lado com adolescentes depois da escola e turistas. Ele pegou seus fones de ouvido e os conectou ao seu telefone para que pudesse falar com Gideon sem falar em seu relógio, o que pareceria estranho. Ok, Gideon. Em que terra estou? Naruto perguntou. Você está na designação Terra 199999. É um dos lugares no multiverso que é realmente o mais distante da Terra um e dos outros, residindo em uma seção separada. Gideon respondeu. Elaboração. Naruto disse a ela enquanto ela começava a fazer um esquema matemático bruto em seu telefone do multiverso. Algumas terras foram agrupadas com várias linhas conectando-as e então outro grupo de terras conectadas. Algumas linhas conectavam os dois grupos de terras, mas elas estavam amplamente separadas. Embora o multiverso seja um vasto englobamento de espaço, tempo, matéria, energia, informação e as leis físicas e constantes que os compõem, como a matéria, ele segue um conjunto de regras. Várias terras com composições, história ou outros fatores semelhantes tendem a ser agrupadas no que você definiu como seções. Por exemplo, a Terra 1 e a Terra 2 compartilham similaridades e doppelgangers, então elas são agrupadas mais próximas, junto com outras terras que têm qualidades semelhantes. Esta Terra é a mais distante da sua Terra, portanto, ela compartilha pouco com a Terra 1. De uma breve varredura da internet e da história desta Terra, ela parece compartilhar qualidades semelhantes às da Terra 1, como história, moeda e formas de vida, mas é baseada em uma marca de ficção. Da sua Terra. Gideon explicou. Marvel Comics e MCU. Aquela mulher era Jessica Jones trazida à vida.
Naruto murmurou. Ele não era o maior fã da mídia, mas a conhecia bem o suficiente. Cisco geralmente era o super nerd e ele sabia mais sobre isso do que ele. Bem, havia uma terra onde eu conheci Sandy Winchester e o doppelganger de Belry dançava no clube Glee de uma escola, então tudo é possível. O meu eu do futuro já esteve nesta terra? Não. Não tenho registros de nenhuma viagem a esta terra. Ela respondeu. Ok. O quanto você investigou a história e os sistemas desta terra? Naruto se perguntou. Eu já assimilei todos os servidores locais, públicos e privados, na ilha de Manhattan e os usei para confirmar nossa localização, bem como compilar uma lista de dados relevantes. Também tomei a liberdade de me infiltrar em certos servidores e empresas de interesse, incluindo Stark Industries, Avengers Tower e os arquivos SHIELD enviados. Gideon disse a ele. Suas defesas digitais e firewalls foram bem construídos, mas nada que eu não conseguisse passar. E tomei a liberdade de cobrir meus rastros e fornecer impressões digitais suficientes para cobrir sua chegada a esta terra. Uau, Gideon! Você é muito bem construído e programado. Naruto comentou. Considerando que foi você quem me criou, isso é como se estivesse se dando tapinhas nas costas, mas obrigado. Gideon respondeu. Naruto leu rapidamente a longa lista de arquivos, projetos e outras informações que Gideon conseguiu obter, o que era muito. Ela conseguiu invadir as indústrias Stark e a Torre dos Vingadores, apesar do fato de que Tony Stark, pelo menos pelo que ele se lembrava dos vários filmes que assistiu, deveria ser o supergênio deste mundo. No entanto, Gideon conseguiu entrar em ambos os sistemas, obter muitas informações e dados interessantes e então sair enquanto cobria seus rastros. Ou ele não era tão inteligente quanto pensava que era, ou Gideon era praticamente a Skinny, menos o ódio pela humanidade. Se fosse o último, ele realmente esperava que ela ficasse do lado bom. No momento, ele estava analisando a longa lista de projetos que a Stark Industries havia lançado ao público ou em PED e encontrou muitas semelhanças. Reparo ambiental da Stark Industries. Fazendo. Produtos de consumo da Stark Industries. Fazendo. Tecnologia médica da Stark Industries. Fazendo. Estágios iniciais da projeção holográfica da Stark Industries. Já fiz isso. Sistema de sensor de matriz de satélites da Stark Industries. Tecnicamente fazendo isso com planos para melhorá-lo. Armas e desenvolvimento da Stark Industries pela subsidiária Acutec, fazendo isso. Cordo subsidiária da Stark Industries desenvolvendo equipamentos aprimorados de combate a incêndio e polícia. Já fiz isso. Tecnologia de reator ARC da Stark Industries. Fazendo isso, mas sempre feliz em receber ajuda. Stark Industries Nanotech. Oh, isso é interessante. Tinha planos iniciais de nível alfa para isso, mas parece que Stark Industries está fazendo o mesmo. Vamos ver o que eles têm. Naruto olhou para os arquivos de nanotecnologia e tecnologia do reator ARC das indústrias Stark. Os arquivos do reator ARC eram onde ele passava a maior parte do tempo, pois parecia que a ideia e a aplicação da tecnologia do reator ARC de Tony Stark eram mais avançadas que as dele. Certo, Tony teve vários anos a mais para trabalhar nisso do que Naruto, então isso realmente o tornou mais inteligente se ele tivesse mais tempo com a tecnologia? Difícil dizer. Ainda assim, a miniaturização do reator ARC e o aumento da potência de saída eram algo que ele poderia facilmente aplicar em sua terra. Além disso, ver os arquivos do Vingador nas armaduras do Homem de Ferro deu a ele algumas ideias para um novo traje de velocista no futuro. E ele pode ser capaz de implementar nanotecnologia para isso, mas ainda estava em suas fases iniciais. Mas se este lugar fosse baseado na Marvel Comics, então pode haver algum lugar onde a nanotecnologia provavelmente já passou do estágio de desenvolvimento, além de obter um metal valioso e útil. Gideon, conecte-se a satélites próximos sobre a África e faça varreduras para uma cúpula protetora ou blindagem sobre uma determinada área. Se Wakanda deste mundo for algo parecido com sua versão fictícia, então ela estará escondida. Naruto instruiu.
fator e varreduras topográficas, bloqueio intencional de assinatura de RF, radiação de assinatura única e se tudo isso falhar, então procure por coisas que pareçam um pouco fora do lugar. Entendido. Conectando todos os satélites e começando as varreduras do continente africano. Haverá terabytes de dados para analisar, então isso pode demorar um pouco. Gideon informou. Sem problemas. Posso me manter ocupado com outras coisas. Naruto respondeu, olhando todos os arquivos da SHIELD liberados. Foi agradável ler todos os segredos e projetos que eles estavam fazendo antes do colapso da SHIELD e da revolta da Hydra. A ideia de um porta-aviões era intrigante, mas tinha algumas falhas de design. Ler todos os experimentos, missões e outras coisas sórdidas em que a SHIELD e a Hydra colocaram as mãos foi uma leitura interessante. Havia algumas coisas boas, mas as ruins e obscuras pareciam inclinar a balança para um lado. Ainda assim, foi agradável e seu supercérebro tinha tudo memorizado e guardado no banco. Havia para um pequeno gerador de gravidade que seria útil na criação de tecnologia de gravidade artificial. Este mundo não tinha mutantes sem Quarteto Fantástico, então isso foi um fracasso e não havia tantas pessoas poderosas ou super como ele pensava, exceto por algumas importantes como Thor e o Hulk. As menores eram quase imperceptíveis ou mesmo dignas de nota. Havia um arquivo sobre uma mulher chamada Carla Faye Gideon que implantou cirurgicamente bisturis em seus dedos para dar a ela lâminas de dedo, o que literalmente parece a coisa mais estúpida de todas. Honestamente, os únicos arquivos pessoais com os quais ele se importava eram sobre os Vingadores ou pessoas relacionadas aos Vingadores. 5 em particular, Dr. Hank Pym, Dr. Stephen Strange, Peter Parker, Carol Danvers e T'Challa. Com base em tudo que Gideon conseguiu encontrar nesta terra, sua história, manchetes de notícias e até mesmo arquivos da SHIELD, não havia tantos heróis quanto ele pensava. O Dr. Hank Pym era um velho de quase 70 anos, então ele provavelmente não era mais o Homem-Formiga, mas ele era de acordo com os antigos arquivos da SHIELD. Ele costumava comandar a Pym Technologies, agora Cross Technologies, o que o tornou um bilionário com um império de tecnologia em São Francisco com sua filha Hope Van Dyne, mas nenhuma menção a Janet Van Dyne. Ela provavelmente estava morta ou algo aconteceu em um acidente. Nenhuma outra menção a um Homem-Formiga, mas pode haver a possibilidade de obter um pouco dessa tecnologia de encolhimento. O Dr. Stephen Strange não parecia ser o cara feiticeiro e ainda era um médico. Nenhuma manchete sobre um Homem-Aranha ainda, então Peter Parker não foi mordido e ganhou seus poderes. Houve uma menção de Carol Danvers em arquivos antigos da SHIELD, mas nenhuma outra menção, então ele não tinha ideia se ela ainda estava por aí e a SHIELD tinha muito pouco sobre T'Challa e Wakanda. Em geral, exceto por um pequeno arquivo. Eles sabiam sobre Vibranium, mas tinham muito pouco, então conseguiram sintetizar uma protoversão que era mais forte que o aço, mas não tão forte quanto o metal. Ainda assim, ele compunha o escudo do Capitão América e se o metal fosse parecido com o que ele tinha ouvido Cisco delirar sobre ele durante suas discussões habituais sobre histórias em quadrinhos. Então ele o queria. Felizmente, a SHIELD tinha informações sobre alguém que eles sabiam que tinha Vibranium. Alguém chamado Chloe, então ele poderia ser a pessoa a quem ele poderia fazer uma visita. Gideon, eu sei que você ainda está procurando por Wakanda, então vá com calma. Mas você pode fazer uma busca por um Ulysses Klaue? Ele pode ser alguém de quem eu possa obter Vibranium e ir a fontes ilegais se você precisar. Naruto sugeriu. Um momento. Gideon desviou um pouco sua busca e cruzou o nome com bancos de dados e arquivos da SHIELD, FBI, CIA, Interpol e até mesmo servidores do mercado negro para o nome ou organização relacionada. De acordo com os arquivos da SHIELD e da Interpol, Ulysses Klaue é um conhecido traficante e comprador de armas do mercado negro que opera na costa africana. A SHIELD é conhecida por ser a única pessoa que encontrou a nação de Wakanda e viveu roubando 1/4 de tonelada de Vibranium. A organização até fez acordos com Klaue para obter várias quantidades de Vibranium ao longo dos anos para seus projetos de armas. Uma organização de espionagem trabalhando com um traficante de armas do mercado negro.
Acho que essa é uma maneira de passar por certos embargos de armas e leis internacionais, especialmente se você é quem os aplica. Será que foi a Shield ou a Hydra? Naruto questionou. Não está claro, mas em troca da venda de Vibranium para a Shield, eles impediram que certas partes interessadas e organizações governamentais o prendessem. Gideon então trouxe uma imagem de satélite da costa africana a cerca de 30 milhas de Joanesburgo. Era de um antigo ferro velho para navios e ela destacou um em particular chamado Churchill. Com base em e-mails criptografados e registros de chamadas telefônicas, rastreei a posição de Chloe até um antigo ferro velho perto de Joanesburgo. Parece ser sua base de operações e provavelmente onde ele está guardando o Vibranium. Naruto não conseguiu deixar de sorrir com o quão incrível Gideon era. Ela fez isso parecer fácil. Gideon, você é um milagreiro. Me avise se algo acontecer. Claro. Boa sorte. Gideon respondeu enquanto Naruto saía da cafeteria e descia a rua antes de parar em um semáforo. Ele viu duas crianças olhando para ele, então sorriu e acenou e elas acenaram de volta. Um rápido estalo no pescoço e uma respiração profunda antes de correr em supervelocidade e passar por pedestres, carros e prédios enquanto levantava fortes rajadas de vento e estalos ocasionais na barreira do som. Eram aproximadamente 7.973 milhas de Manhattan a Joanesburgo, África, adicionando mais algumas dezenas de milhas para chegar ao Ferro Velho. Ele chegou lá em alta velocidade em menos de uma hora. Costa sul-africana, ferro vazio. O Ferro Velho ao longo da linha costeira da África do Sul era uma visão bastante sombria. Havia uma pequena série de canais artificiais por toda a área, que é como os vários navios antigos eram movidos para dentro e para fora. Do outro lado do Ferro Velho havia aviões e veículos terrestres antigos, como carros ou tanques de guerra antigos. Enquanto havia navios antigos sendo desmontados para sucata em todo o Ferro Velho, havia uma série de navios de carga situados no terreno lamacento perto da terra, que é onde Chloe tinha sua operação de armas no mercado negro montada. Dentro do navio havia um verdadeiro depósito de armas, armamento e instalação de transporte com armas e munição suficientes para dominar um país. As pessoas que trabalhavam para Chloe eram mercenários e piratas sul-africanos que usavam o excedente de armas e artilharia pesada para seus próprios meios. Trabalhar com Chloe também era um bom dinheiro. Os homens estavam se movendo por todo o interior do navio transportando caixas de rifles de assalto roubados para transporte ou certificando-se de que os foguetes antitanque para um lançador de mísseis fossem armazenados com segurança para sua venda. O próprio Chloe estava na sala do capitão, que ele reformou como seu escritório pessoal. Isso mesmo, senhor secretário. 10 caixas do colete à prova de balas modificado serão entregues no prazo. Boa sorte. Chloe desligou antes de discar outro número. Senhor Abobai, prazer em conhecê-lo. Estávamos discutindo sua compra de munição perfurante, correto? Estimativa de cerca de 100 milhões de cartuchos de munição. Antes que o acordo de Chloe pudesse continuar, a energia e as luzes dentro da nave foram cortadas de uma vez. Os homens dentro da nave acenderam suas lanternas e começaram a entrar em pânico, com muitos pegando suas armas, pois achavam que estavam sob ataque. Chloe olhou pela janela de seu escritório e sacou sua pistola em defesa quando viu um lampejo de luz se mover pela nave seguido por uma série de baques. Foi quando ele sentiu uma sensação repentina de picada e seus músculos ficaram rígidos antes de desmaiar. A energia voltou para revelar Naruto parado atrás do corpo de Chloe com sua mão brilhando com relâmpagos. Ele pegou seu telefone e ativou o gravador. Nota mental: a carga de relâmpago no pescoço de um sujeito fornece um método rápido e simples de induzir a inconsciência. Lembre-se de usar novamente. Ele guardou o telefone e ativou o scanner em seu relógio inteligente enquanto começava a andar pela nave, pisando nos corpos dos homens de Chloe. Ele estava seguindo seu scanner para um compartimento escondido no primeiro andar perto das armas pesadas. Depois de tomar medidas cuidadosas para evitar pisar nas pessoas, mas em alguns casos não foi possível evitar, ele chegou a uma antiga área de carga. Naruto abriu a grande porta pesada e viu que estava cheia de barris de lixo tóxico, mas também tinha um teclado de alta tecnologia na lateral.
Ele colocou seus óculos e examinou o teclado antes de isolar células residuais da pele e olhou nos números. Depois de um rápido segundo passando por várias combinações para encontrar a certa, a plataforma que continha os núcleos de Vibranium desceu. Assobios de espanto, Naruto se aproximou e pegou um dos núcleos do minério azul brilhante. Nada mal. Ele jogou o núcleo para cima e o pegou, notando o peso leve, mas também vendo as centenas de núcleos de Vibranium que Chloe tinha, carregá-lo seria um problema. Sua mochila já estava cheia e ele não gostava da ideia de ter que manter uma mochila pendurada no ombro quando corresse, especialmente se fosse correr pelo multiverso novamente. Gideon, trace meu próximo curso para São Francisco e o prédio da Pin Technologies. Curso traçado. Obrigado. Naruto andou pela nave para encontrar uma bolsa para carregar o Vibranium que ele iria levar e ela precisava ser resistente. Depois de procurar por todo o primeiro andar e não encontrar nada além de mochilas e caixotes velhos, ele verificou o segundo andar. Sem sorte em 4 dos quartos e encontrando apenas mais armas e caixotes, ele conseguiu ter sorte no quinto quarto e encontrou uma pilha de mochilas. Isso vai funcionar. Ele pegou 2 sacolas, mas as alças de uma delas ficaram presas em uma caixa de munição ao lado, então, quando ele as puxou para fora, ela foi derrubada. Mas, em vez de balas, eram crugerrandes de ouro. Uau! Naruto pegou um dos crugerrandes e olhou para ele. Ele o jogou no chão e ele deixou para trás uma marca dourada, o que significava que era real. Ver as outras caixas de munição engradados ao redor da sala lhe deu uma boa indicação do que era esta sala. Ele usou sua supervelocidade e colocou todos os crugerrandes de volta na caixa na prateleira antes de verificar os outros. Outra caixa tinha mais crugerrandes de ouro, uma tinha diamantes e outra tinha pedras preciosas como safiras, rubis e esmeraldas. Acho que era assim que Chloe gostava de fazer negócios. Não quero deixar tudo ir para o lixo. Ele pegou algumas sacolas extras e colocou vários recipientes de crugerrandes e gemas e os pegou antes de voltar para o cofre de Vibranium e colocar uma dúzia de núcleos. Ele fechou o zíper de uma sacola e a pegou, mas entre o metal e o ouro que ele estava pegando, ela tinha que pesar mais de 200 libras. Oh, merda! Naruto balançou um pouco antes de largar a sacola e perceber seu problema. Gostaria de lembrá-lo, Naruto, que embora você tenha uma força maior que a de um humano normal, ela não é muito maior. Carregar essa quantidade de Vibranium, ouro e diamantes o deixaria mais lento e provavelmente várias das bolsas seriam destruídas durante o transporte. Gideon informou. Como diz o ditado humano, escolha querer menos em vez de ter mais. Sempre o filósofo, Gideon, e você está certo. Naruto removeu todos os recipientes de ouro e diamantes, exceto uma caixa que ele misturou antes de devolver o resto. Ele colocou isso junto com os 12 núcleos de Vibranium que ele estava pegando e isso era peso suficiente para ele carregar e não ser um obstáculo muito grande para sua corrida. Mais um pouco e isso pesaria para baixo ou provavelmente se quebraria. Ok. Próxima parada, São Francisco. Naruto se certificou de que a mochila estava segura antes de sair correndo da nave e voltar para os Estados Unidos. Ele enviou uma dica anônima para a Interpol e outras agências sobre a operação de Chloe, além de deixar alguns vírus para trás que tornariam a vida difícil para o traficante de armas. Uma parte dele estava triste por deixar para trás o Vibranium, mas ele tinha outras lembranças para pegar e se Gideon encontrasse Wakanda, ele poderia obtê-las da fonte. São Francisco. Naruto derrapou até parar perto da Lombard Street, a famosa rua de São Francisco e nomeada uma das ruas mais tortuosas da América devido às curvas acentuadas. No segundo em que derrapou até parar, ele deixou a mochila cair no chão e soltou algumas respirações pesadas devido à exaustão. Jesus, essa coisa é pesada quando você corre uma distância tão longa com ela. Ele murmurou, curvando-se um pouco para recuperar o fôlego e descansar os braços antes de pegar o telefone. Nota mental: comece a treinar corrida de longa distância com pesos para melhorar a força. Depois de algumas respirações profundas, Naruto tirou uma das barras de Speedster de alto teor calórico de sua bolsa e a comeu em 3 mordidas. Isso fez-se sentir melhor, mas ele pegaria algo mais substancial mais tarde. Talvez ele fosse para Vegas e fosse a um buffet.
Ele pegou sua bolsa, mas ouvir o tilintar de moedas e o barulho de recipientes de vibranium era um bom indicador para não levá-la. Entrar furtivamente em um laboratório de alta tecnologia provavelmente não seria um problema com sua velocidade e Gideon, mas você não precisava do excesso de som para chamar atenção desnecessária. Ele decidiu deixá-lo para trás, então ele superacelerou um prédio alto e o deixou no telhado com um rastreador, caso alguém tropeçasse nele e o pegasse. Com isso resolvido, ele superacelerou até a Cross Technologies e depois que Gideon invadiu o sistema deles, ele começou a correr pelo prédio para encontrar qualquer vestígio da tecnologia de encolhimento, mas nada. Ele correu por todo o prédio 20 vezes e passou pelo porão, mas nada. Gideon, você está conectado ao servidor da Cross Technologies. Há alguma menção, aviso ou arquivo sobre a tecnologia de encolhimento? Naruto perguntou a ela, parado em um corredor vazio. Há um arquivo no servidor marcado como Projeto Yellowjacket. É um traje de batalha de última geração da Cross Technologies que tem uma seleção de armas a bordo, juntamente com a capacidade de alterar a massa atômica do usuário, permitindo que ele encolha e cresça. Gideon informou. O nome Yellowjacket me lembra alguma coisa. Ok, onde fica o projeto Yellowjacket? Naruto se perguntou. O projeto Yellowjacket ainda está em desenvolvimento e, após análise cuidadosa das notas e informações de PED, seu processo de encolhimento não está completo. Os primeiros testes em matéria inorgânica são mistos e os primeiros testes beta em matéria orgânica são fatais. Ok, não vou pegar a forma falsificada, isso é certo. Naruto murmurou. O Homem-Formiga original seria a única pessoa que sabe a fórmula para manter o controle de sua armadura e tecnologia. Gideon, você pode me dar o endereço de um Dr. Hank Pym? Um momento. Gideon começou uma busca rápida e encontrou o endereço. Endereço encontrado fora da cidade. Perfeito. Estou a caminho. Naruto acelerou pelo corredor e saiu do prédio no momento em que Hope Van Dyne virou a esquina. Ela olhou em volta e podia jurar que ouviu alguém. Estranho. Naruto apareceu do lado de fora da casa do Dr. Pym e depois de uma rápida varredura descobriu que não havia ninguém em casa. Gideon invadiu o sistema de segurança da casa para fazer com que ele nem estivesse lá enquanto ele atravessava a casa e descia para o porão onde seu scanner detectou um laboratório. Depois que Gideon se infiltrou no sistema e destrancou a porta, Naruto a abriu para ver um laboratório muito bom instalado no porão perfeito para o Homem-Formiga. Havia várias colmeias de formigas instaladas, mas também incluíam câmeras de segurança conectadas a Cross Technologies e tecnologia suficiente para um super-herói que muda de tamanho. Não é uma configuração ruim. Naruto comentou enquanto entrava e encontrava alguns arquivos sobre partículas Pym, que era a fórmula e fonte de energia para o traje do Homem-Formiga e o que lhe permitia encolher e crescer. Gideon, por quanto tempo o Dr. Pym ficará fora? Ele está participando de uma conferência científica no centro da cidade. Estou rastreando o GPS do telefone dele e avisarei você se ele estiver voltando. Obrigado, Gideon. Naruto colocou sua mochila no chão e sentou-se na estação de trabalho, onde começou a repassar todas as pesquisas, anotações e dados do Dr. Pym sobre as partículas Pym. Partículas Pym era uma fórmula que alterava a distância relativa atômica de objetos ou, em termos leigos, alterava a distância entre átomos, o que é tecnicamente incorreto. O tamanho de um átomo é determinado pela mecânica quântica como sendo a razão de várias constantes fundamentais, carga de um elétron, massa de um elétron e constante de Planck, então mudará. Distância relativa atômica não é o que acontece. Por meio do campo Pym e usando a fórmula da partícula Pym, ele ajusta a magnitude da constante de Planck de um átomo. A constante de Planck está relacionada à quantização da luz e da matéria e a uma constante de escala subatômica, então, ao ajustar a magnitude da constante de Planck em uma escala 10 vezes menor do que a constante original do átomo, ela se torna 100 vezes menor. E o mesmo é verdade ao contrário, então se você ajustar a magnitude do contato de Planck em uma escala 10 vezes maior do que o objeto se torna 100 vezes maior. As partículas Pym também encolhem um objeto uniformemente,
controlando a massa e a densidade, de modo que quando uma pessoa encolhe, sua massa e densidade encolhem em um fator igual, o que provavelmente tornaria muito mais fácil montar em uma formiga. É uma ciência muito sofisticada com 1 tonelada de usos, mas era perigosa. A exposição às partículas por um longo período de tempo poderia causar efeitos adversos, pois tal processo em um ser orgânico vivo sem um traje de proteção poderia ser perigoso ou fatal. Era o traje que protegia o usuário e permitia que ele encolhesse, além de proteger os órgãos e cérebros do usuário de danos. Naruto leu cada pedaço de pesquisa que o Dr. Pin tinha sobre as partículas Pin, junto com Gideon fazendo algumas simulações que levaram um total de cerca de 1 hora. Depois disso, ele começou a elaborar cálculos e projetos para um dispositivo de contenção que não apenas abrigaria com segurança os frascos de partículas Pin que ele iria pegar emprestado, mas também utilizaria com segurança um frasco para encolher o vibranium e o excesso de ouro, gemas. Ele estava anotando alguns cálculos e medidas em um pedaço de papel antes de sair de casa em alta velocidade e retornar cerca de 30 segundos depois com uma mistura de itens de uma loja de ferragens que ele também pegou emprestado. Ele desmontou uma caixa de plástico para comprimidos e removeu os pequenos divisores antes de substituí-los por novos suportes de anel que manteriam os frascos de partículas Pin no lugar. Depois de fazer a nova caixa, ele começou a insultar o interior da caixa para manter os frascos seguros. Em seguida, laminou o exterior com o mesmo material do capacete do Homem-Formiga como medida de segurança para que nada de ruim acontecesse. Demorou um pouco, mas quando terminou, ele colocou 5 frascos de partículas Pin dentro e trancou-o. Ele estava pegando um total de 6 frascos, mas manteve o sexto fora enquanto trabalhava no dispositivo de encolhimento usando uma lanterna, um tablet, um atuador pneumático, um regulador e um apontador laser. Depois de desmontá-los e construir cuidadosamente o dispositivo de encolhimento usando as peças e colocando o frasco de partículas Pin no centro conectado ao atuador e ao regulador, ele construiu os componentes do laser e da lanterna ao redor dele usando a placa de circuito e os processadores do tablet para sua função. No geral, a construção levou mais 1 hora sólida. Com sua supervelocidade, ele poderia ter feito isso em minutos, mas não queria se apressar para mexer nas partículas Pin e acidentalmente encolher a si mesmo como em Hanyu e Shunko ou algo assim. Mas quando ele terminou, o dispositivo parecia uma lanterna, mas muito maior, então meio que um sabre de luz, mas não a versão de brinquedo do sabre de luz e mais como as réplicas do filme. Concedido, ele também tem alguns fios conectados a um circuito e placa de transistor na lateral e tinha uma luz vermelha brilhante que é onde a lâmpada costumava estar. A luz vermelha brilhante era o sexto frasco de partícula Pin e estava alimentando o raio de encolhimento. Acontece que as partículas Pin realmente alimentavam o traje do Homem-Formiga para que ele pudesse alimentar o raio de encolhimento e, felizmente, o Dr. Pin manteve notas detalhadas sobre as capacidades do traje para que ele soubesse como reverter a polaridade do soro. Isso ajudou porque quando ele encolhia algo, tudo o que ele precisava fazer para restaurá-lo ao tamanho normal era apertar um botão e ajustar o quão pequeno algo seria encolhido. Depois de parafusar o último parafuso e certificar-se de que o raio de encolhimento não tinha um fio solto ou placa de circuito fora do lugar, ele estava pronto para um teste de campo. Ele pegou uma de suas barras energéticas de alto teor calórico e colocou-a na mesa antes de mirar seu raio de encolhimento nela. Ele teria que inventar um nome melhor para isso. Um toque no interruptor na lateral e ele disparou uma luz vermelha na barra energética que escaneou suas dimensões. Era uma medida de segurança que Gideon recomendou para que os efeitos do raio de encolhimento fossem focados. A luz produzida pelo raio de encolhimento escaneou as dimensões do item e registrou-o no banco de dados de Gideon. Era outra maneira de controlar o que ele estava carregando, bem como garantir que ele encolhesse apenas o que precisava e não encolhesse acidentalmente um prédio ou carro. Depois que a barra foi escaneada, ele apertou o botão da lanterna e um raio vermelho de energia atingiu a barra que encolheu até o tamanho de uma moeda de 1 centavo. Ele acionou o interruptor na lateral na outra direção e apertou o botão novamente. Dessa vez o raio de energia aumentou a barra de volta ao seu tamanho normal. Perfeito! O raio de encolhimento está funcionando e eu acabei de descobrir uma maneira de carregar mais barras energéticas. Obrigado pela sua ajuda, Gideon.
O prazer é meu, Naruto. O Dr. Pin está voltando para casa, então sugiro que você vá embora. Certo. Naruto limpou o laboratório, colocou tudo de volta e deixou um bilhete simpático para o Dr. Pin explicar o que aconteceu, junto com um pendrive. A carta dizia: Caro Dr. Pin, primeiro, gostaria de começar e me desculpar por usar seu laboratório e equipamento. Infelizmente, quando se viaja pelo multiverso, tende-se a precisar pegar emprestado o equipamento de outras pessoas para fazer o que se precisa. Você não me conhece, mas meu nome é Naruto Uzumaki Namikaze. Você pode procurar, mas esse nome não significa nada nesta terra, já que meu doppelganger não existe aqui. Sou um velocista meta-humano que está viajando pelo multiverso depois que um acidente me tirou da minha terra. Tenho saltado por mais de uma dúzia de terras até que as circunstâncias me levaram a esta e precisei de algumas de suas partículas PIN. Não se preocupe, não sou um supervilão, um cientista louco ou idiota, sou realmente muito inteligente. Na verdade, deixei algumas notas sobre como acho que você poderia melhorar sua fórmula e usá-la de outras maneiras e incluir minha equação de teorema multidimensional e mapa do multiverso para ajudar a provar meu ponto. De qualquer forma, peço desculpas por pegar o que era seu e desculpe por qualquer tipo de dor de cabeça que isso possa lhe causar. Se isso te faz sentir melhor, eu fui até a Pin Technologies primeiro até descobrir que você foi expulso da sua própria empresa. Você ficaria intrigado em saber que Daniel Cross está atualmente trabalhando para tentar replicar seu soro de partícula PIN. Copiei tudo dos servidores deles e está no pendrive. Espero que isso ajude. Desculpe novamente por roubar suas coisas, mas se você se encontrar viajando pelo multiverso em um esforço para voltar para casa, então se contente com o que tem. Desculpe novamente, tome cuidado, Homem-Formiga. Depois disso, Naruto saiu super rápido da casa do Dr. Pin e voltou para o telhado onde deixou todo o ouro, joias e vibranium. Ele pegou a caixa de munições que encheu com o ouro e os diamantes e tirou um punhado para colocar em sua mochila, caso precisasse de dinheiro, antes de trancá-la bem e colocá-la de volta na mochila. Então, com uma rápida varredura e explosão de seu raio de encolhimento, a mochila de vibranium, ouro e diamantes encolheu para o tamanho de um baralho de cartas e pesou quase o mesmo. Ah! Naruto jogou para cima e pegou sem problemas. Obrigado, Dr. Pin. Ele colocou o pacote na mochila junto com o raio encolhedor antes de correr de volta para Manhattan porque queria pizza. Manhattan, Nova York. Naruto estava andando pela calçada carregando uma grande caixa de pizza de queijo que ele comprou na Joe's Pizza. Bem, na verdade era a terceira caixa desde que ele comeu as duas primeiras junto com 3 garrafas de coca. Ele tinha comprado para Tsunade, Shizune e as crianças quando ele ganhou seus poderes e era bom. Nada faz você se sentir melhor depois de tanto correr do que um pouco de refrigerante e pizza. Você pensaria que a visão de um homem carregando uma grande caixa de pizza e comendo-a enquanto ele andava pela calçada em uma rua de Nova York à noite seria uma visão estranha de se ver, mas você estaria errado. Naruto estava passando por um parque quando viu um cara olhando para uma cerca e ele estava tremendo. Ei, cara! Você está bem? Naruto se aproximou e viu que ele estava suando, parecia que não comia ou bebia nada há horas, tinha uma grande mancha molhada na frente das calças e parecia estar com dor. Eu não posso sair. Naruto colocou a caixa de pizza e o refrigerante no chão antes de ativar seu relógio e escanear o sujeito da cabeça aos pés. Gideon, o que há de errado com ele? Parece que seu sistema nervoso e cérebro foram sequestrados por um vírus de micropartículas que ele inalou. Ele controlou seu cérebro e cerebelo, tornando-o complacente e completamente obediente a qualquer comando que lhe foi dado quando foi infectado. Gideon informou. Controle mental viral. Isso é assustador. Naruto murmurou enquanto olhava para as varreduras cerebrais e via o vírus fazendo seu trabalho. Parece que ele sequestrou a química do cérebro dele, mas não é permanente. Deixe-me tentar algo. Naruto andou atrás do homem e vibrou sua mão direita em supervelocidade para que começasse a gerar raios. Não o suficiente para matar o sujeito, mas o suficiente para nocauteá-lo ou ajudá-lo. Foi cara ou coroa.
Ele tocou a cabeça do sujeito e o raio percorreu seu cérebro, o que fez seu corpo inteiro tremer antes que ele caísse no chão como se tivesse sido atingido por um taser. Oh, Deus! O homem murmurou enquanto conseguia se mover novamente, mais lentamente. Ei, você está bem? Naruto perguntou enquanto ajudava o rapaz a se sentar contra a cerca. Estou tão cansado. O cara sussurrou, então Naruto lhe entregou seu refrigerante, que ele bebeu o mais rápido que pôde. O que aconteceu com você? Naruto perguntou. Eu não sei. Eu estava aqui ontem à noite para um show e um cara britânico apareceu. Ele não é humano, cara. Ele tem que ser uma dessas super pessoas. Ele me disse para olhar para a cerca e eu não conseguia me mover. Ele respondeu enquanto Naruto trazia a caixa de pizza para que ele pudesse comer. Um britânico fez isso com você? Naruto pediu esclarecimentos. É, britânico. Usava um terno. Tinha um britânico mais velho com ele. Não sei como, mas é como se, quando ele te diz algo, você tem que ouvi-lo. Praticamente todo mundo no lugar fazia o que ele dizia. Ele disse enquanto continuava comendo a pizza. Ok, bem, você está bem agora. Naruto tirou algum dinheiro da carteira e deu a ele $200. Não era dinheiro dele de qualquer maneira, já que ele pegou de um caixa eletrônico. Aqui. Pegue um táxi e vá para casa. Você está desidratado e não comeu, então tome um banho, beba bastante líquido e descanse um pouco. Obrigado, cara. O cara respondeu enquanto Naruto acenava para um táxi e o ajudava a entrar. Você é um herói, cara. Obrigado. Naruto sorriu quando o cara entrou no táxi e foi para casa. Ele olhou para a cerca e depois de volta para o salão de concertos. Talvez fosse o cara que o grave que o cara desta manhã mencionou e talvez ele fosse a pessoa que Jessica estava procurando? Novamente, Naruto não era tão versado na mídia da Marvel quanto Cisco. Ele só conhecia Jessica Jones porque viu o rosto dela em todo o material promocional de quando sua série estreou, mas Linda assistiu à série e deu a ele breves informações sobre o que aconteceu. Que o grave era um babaca. Ele disse a um cara para se matar esta manhã e então ordenou que outro olhasse para uma cerca o dia todo. Ele poderia ser perigoso, então talvez rastrear esse cara fosse uma boa ideia, mas ele não queria ser controlado mentalmente. Gideon, as micropartículas que estavam sequestrando o cérebro do cara. Elas poderiam me afetar? Naruto perguntou a ela. De acordo com minha leitura, não. A pausa dramática era necessária? Naruto se perguntou. Não, apenas algo que decidi fazer. Enquanto as micropartículas inundariam e controlariam o cérebro em um sujeito humano normal, sua química cerebral superveloz, cura acelerada e homeostase geral melhorada impedem que sua mente seja sequestrada. Semelhante a como seu corpo foi capaz de se curar da radiação mortal na Terra 21 quando um humano normal sucumbiria à doença da radiação. Você não deve ter problemas se encontrar a fonte do vírus de controle mental, mas eu ainda recomendaria cautela. Gideon alertou. Certo. Se eu começar a ir para o lado negro, então esteja preparado para emitir uma onda sônica do relógio. Isso deve manter meu cérebro e ouvidos embaralhados. Naruto disse a ela. Um momento para calibrar, e pronto. Gideon respondeu. Obrigado. Naruto caminhou até a sala de concertos e notou a motocicleta estacionada na frente antes de entrar. Ele iria pegar algumas imagens de segurança da noite anterior para ter uma boa identificação dessa pessoa do controle mental e confirmar que era esse que o grave. Olá, cidade de Nova York. Naruto ouviu alguém, então ele entrou, que foi quando ele viu Jessica Jones cair do céu e pousar no térreo. Ela estava olhando para alguém no palco e era um cara de terno roxo usando um microfone. Então, você encontrou minha arena de testes? Sozinho? Apenas seguiu o rastro da miséria. Oh, esse é um bom nome de banda. Agora, o teste real pare aí, Jessica Jones. Ele ordenou, mas ela não parou e continuou andando. Puta merda! Quero que você saiba, eu te perdoo por tudo.
Vou dizer isso todos os dias pelo tempo que você precisar ouvir. Você ouviu isso? Jéssica perguntou apenas para ele sorrir. Eu escrevi. Surpresa na. Que o grave parou quando uma garrafa de cerveja o atingiu na cabeça e ele caiu no chão com um baque. Ah, isso sim é que eu chamo de strike. Jéssica ouviu quando viu um cara entrar. Era o mesmo cara que resgatou o homem no Central Park que o grave ordenou que se matasse. E Naruto ataca o babaca britânico roxo com um bem no meio. A multidão enlouquece. Japão 10. Inglaterra 0. Naruto levantou as mãos e zombou como se estivesse recebendo aplausos enquanto que o grave conseguia se levantar, segurando a mão sobre a testa que tinha um corte. Seu bastardo! Ah, vamos lá, cara. Pelo que ouvi, você meio que mereceu, Dr. Who. Sério? Você controla a mente de um cara para ele ficar olhando para uma cerca o dia todo? Isso não é um pouco cruel? Naruto se perguntou. Oh, eu vou te mostrar o que é cruel. Mate-se. Que o grave ordenou. Não. Jéssica se virou para salvá-lo, mas viu que Naruto não se moveu e apenas bocejou. É só isso que você tem? Naruto se perguntou, encolhendo os ombros. Você não me ouviu? Eu disse para você se matar. Que o grave ordenou, mas Naruto apenas cutucou as unhas. Eu ouvi você da primeira vez e isso é uma coisa horrível de se dizer para alguém. Naruto apontou antes de olhar para Jéssica. Não é horrível? Sim. Ela murmurou enquanto Naruto piscava antes de acelerar e dar uma pancada forte no estômago de Kyugrave, fazendo-o bater na bateria. Eu me dou nota 8 de 10 para isso. Bom golpe, mas eu estava mirando no amplificador. O que você acha? Naruto perguntou a Jéssica. Quem é você? Jéssica perguntou, apenas para Naruto levantar a mão e vibrar, fazendo-a emitir faíscas elétricas. Alguém como você. Nem todos nós somos super fortes. Ele disse a ela quando ouviu que o grave gemer de dor enquanto ele cambaleava para fora da bateria. Naruto caminhou até ele para contê-lo quando ele de repente levou um soco no estômago que parecia ter sido atingido por um caminhão. Ele voou pelo ar e foi jogado em Jéssica enquanto os dois caíam no chão. Merda! Jéssica gemeu enquanto olhava para Naruto, que segurava o estômago de dor. Droga! Naruto olhou para cima e viu um homem afro-americano alto parado na frente de Kyugrave com uma expressão bastante vazia, mas que demonstrava raiva. É Luke Cage? Sim. Jéssica disse enquanto se levantava. Estamos ferrados. Acho que ele quebrou uma costela, ou 6. Ele gemeu de dor quando Kyugrave se levantou. O senhor Cage recebeu ordens de me ligar sobre suas façanhas desde antes de explodir seu barzinho decadente. A janela de 12 horas naquele momento era na verdade 16 horas. Agora são 24. E 100 jardas. Kyugrave sorriu enquanto enxugava o sangue na testa. Você achou que ele era mais poderoso do que eu? Com sua pele inquebrável? É por isso que você o desejava. Uau! Fale sobre complexo de inferioridade. Naruto gemeu enquanto conseguia ficar de joelhos. Suas costelas doíam e doía respirar, mas ele ficaria bem em breve. Eu tentei tanto evitar isso, Jéssica. Não era isso que eu queria. Mas você falhou no teste. Mate-os. Kyugrave ordenou antes de ir embora. Luke Cage caminhou em direção a eles e ia cumprir a ordem. Não faça isso. Luke. Jéssica implorou enquanto pegava o soco dele e tentava empurrá-lo para trás. Os dois pareciam equilibrados, então Naruto ativou sua manopla direita e agarrou o tornozelo esquerdo de Cage antes de puxar, mas não adiantou muito, pois ele não era apenas super forte com pele invencível, mas também pesava uma tonelada. Oh, droga! Naruto murmurou. Cage então o chutou no estômago e o fez voar para o bar antes de jogar Jéssica do outro lado da sala e através de uma mesa. Jéssica jogou 2 cadeiras em Cage,
Kira apenas rebateu como se não fosse nada, antes que ela empurrasse um armário de buffet gigante nele, mas com um golpe de sua mão ele o quebrou e jogou para o lado. Todas aquelas coisas doces que ele disse eram minhas. Killgrave gritou enquanto Cage prendia Jessica contra uma parede. Ele deu um soco que ela desviou e ele destruiu parte da parede. Saia do palco, seu babaca! Naruto jogou uma garrafa de uísque, mas Killgrave se abaixou. Ele rastejou sobre o bar e andou até ele, o que fez Killgrave entrar um pouco em pânico. Cage, mate-o! Ele ordenou. Cage jogou Jessica para o lado e atacou Naruto a toda velocidade. Ele estendeu a mão para agarrá-lo, mas Naruto agarrou sua mão durante um passo lateral e usou o momento de Cage para jogá-lo no chão. Killgrave viu que essa nova pessoa era perigosa, então correu e deixou Cage para lidar com ele e Jessica. Cage se levantou e deu vários socos e chutes que Naruto desviou com facilidade. Luke Cage era quase invulnerável, indestrutível e super forte, mas sua velocidade não era diferente de um humano normal. Cage tentou agarrar Naruto, mas ele saiu do seu alcance no momento em que Jessica correu e o chutou nas costas, fazendo com que ele caísse de cara no chão. Você é mais forte do que eu, Luke. Você pode empurrá-lo para fora. Jessica disse a ele enquanto Luke se levantava. Eu não posso. Cage os atacou, então Naruto levantou seu repulsor e disparou a queima-roupa em seu rosto. O impacto e a força foram o suficiente para derrubá-lo de costas. Você acha que foi o suficiente? Naruto se perguntou apenas para Cage se levantar. Não. Ela respondeu. Naruto se lembrou de como ele deu um choque no cara lá fora para tirar o controle mental de Killgrave para que pudesse funcionar em Luke Cage. Cage avançou para eles, então Naruto deu um passo para o lado e pulou em suas costas, colocando-o em um mata-leão. Tente segurá-lo. Ele gritou, então Jessica agarrou os braços de Cage para tentar impedi-lo de se mover. Desculpe por isso. Naruto vibrou sua mão em supervelocidade, gerando mais raios do que ele fez com o cara do lado de fora para considerar a pele indestrutível de Cage antes que ele agarrasse o topo de sua cabeça e a corrente passasse por todo o seu corpo. O corpo inteiro de Luke enrijeceu antes que ele caísse para trás e desmaiasse, caindo em cima de Naruto, o que parecia ter um saco gigante de tijolos de cimento caindo sobre você. Oh, merda! Naruto chiou e lutou para se libertar enquanto Jessica o puxava para fora debaixo do corpo de Cage antes de ajudá-lo a se levantar. Ele é como um maldito caminhão. Ele está morto. Jessica se perguntou, então Naruto se ajoelhou e verificou seu pulso. Ele está bem. Apenas desmaiou. Ele também verificou sua respiração e percebeu que estava estável. O que você fez? Jessica se perguntou, ajoelhando-se para vê-lo. Acabei de enviar uma corrente elétrica concentrada pelo corpo dele. Usei em uma das pessoas que o cara controlava mentalmente lá fora e isso tirou de tudo que foi feito com ele. Naruto explicou. Considerando sua força, usei um pouco mais. Você está louco? Isso poderia tê-lo matado ou colocado em coma. Jessica o repreendeu, apenas para Naruto ativar seu relógio e escanear a cabeça de Cage para fazer uma tomografia cerebral. Ele não está em coma. Ele só está nocauteado, mas parece que qualquer controle mental que Killgrave tinha nele está quebrado. Naruto andou até o bar e pegou uma garrafa de vodka forte. Ele tirou a tampa e segurou a garrafa na frente do nariz de Cage, usando seu cheiro forte como uma espécie de sais de cheiro falsos e foi o suficiente para acordá-lo. Luke. Jessica o sacudiu enquanto ele começava a recuperar a consciência. Você está bem? Eu acho que sim. Luke gemeu de dor enquanto conseguia se sentar com a ajuda de Jessica e Naruto. Sua pele quase invulnerável o mantinha seguro e ele não sentia nenhuma dor de quando Jessica teve que lutar, mas agora ele tinha uma dor de cabeça enorme. Minha cabeça dói. Provavelmente é minha culpa. Naruto disse a ele quando Luke deu a primeira boa olhada no homem misterioso que ajudou Jessica e o salvou do controle de Killgrave. Quem é você? Cage perguntou. Só um amigo e alguém que ainda está respirando meio forte depois que você deu um soco nele.
Naruto ofegou enquanto jogava a garrafa de vodka para o lado. Eu enviei uma onda elétrica concentrada através do seu cérebro e corpo. Ela livrou-se de qualquer coisa que Kyugrave usa para controlar as pessoas, mas eu tive que te dar mais, considerando o que eu vi você fazer. Sua cabeça provavelmente vai doer um pouco. Um pequeno preço a pagar. Obrigado. Keiji disse enquanto se levantava quando ouviram sirenes de polícia se aproximando. Deveríamos sair daqui. Certo. Jéssica os levou para fora do clube e para a rua onde ela e Luke subiram na bicicleta dela. Ela apertou o pedal e o motor da bicicleta engasgou antes de acelerar quando ela olhou para trás e viu que Naruto tinha sumido. Para onde ele foi? Não sei. Keiji respondeu quando ouviram mais sirenes, então eles foram embora antes que a polícia pudesse prendê-los e fazer perguntas. Jéssica e Luke chegaram de volta ao apartamento dela e ambos ficaram quietos o tempo todo. Nenhum deles disse uma palavra sobre o que aconteceu ou a revelação de que ele estava sob o controle mental de Kyugrave o tempo todo em que esteve com ela. Foi uma bola curva jogada em seus planos e agora ele sabia que Jéssica estava vindo atrás dele. Ela abriu a porta de seu apartamento que ainda tinha a janela quebrada e entrou em sua cozinha para pegar uma garrafa de uísque. Ela se sentou em sua mesa e serviu-se de um copo. Jéssica! Está tudo bem, Luke. Ela disse a ele antes de ir até ele e abraçá-lo. Estou feliz que você esteja bem. Sinto muito. Luke disse a ela, envolvendo seus braços ao redor dela. Eu tentei parar, mas não consegui. Eu não quis dizer nada do que eu disse. Jéssica e Luke aproveitaram o pequeno momento de silêncio e conforto. Você sabe que é estranho. Pensei em você. Eu sabia que isso nunca aconteceria, mas não pude deixar de imaginar nós. Como em um encontro de verdade. Jogando boliche. Boliche? Luke perguntou a ela. Só merda normal. Você é a primeira pessoa com quem pensei que teria um futuro. Ela admitiu. Crack! Ela e Luke ouviram um pequeno estalo, então se viraram e viram Naruto parado do lado de fora da porta com uma sacola que ele pegou de um carrinho alau. Ele acidentalmente pisou em um pedaço de vidro quebrado. Peço desculpas se estraguei um momento. Eu volto mais tarde. Naruto disse a eles. Não, está tudo bem. Jéssica disse a ele, então Naruto abriu a porta e acidentalmente derrubou mais vidro quebrado. Eu teria batido, mas o vidro quebrado. Desculpe interromper de novo, mas imaginei que com todo esse idiota britânico controlador da mente, talvez devêssemos conversar. Naruto sugeriu, segurando um saco extra de comida. Eu trouxe comida para a viagem. Parece bom. Luke admitiu. Naruto colocou a comida na mesa quando viu Luke estender a mão. Luke Cage. Naruto Namikaze. Prazer em conhecê-lo. Naruto apertou sua mão antes de olhar para Jéssica. Jéssica, nós nos conhecemos. Ok. Primeiro as coisas mais importantes antes de termos esse pequeno jantar de conversa estimulante. Quem é você? Como você sabe sobre mim? E como você me encontrou? Jéssica perguntou a ele em seu tom de amor duro de sempre. Só um saco cheio de gatinhos, não é? Naruto brincou antes de pensar em algumas respostas idiotas. Primeiro, eu sou Naruto. Segundo, eu ouvi histórias sobre uma detetive particular durona em Nova York chamada Jessica Jones, então não foi tão difícil. E terceiro, eu só usei meu telefone. E você também estava atrás de Kyugrave? Luke perguntou a ele. Não exatamente. Ouvi falar dele e de suas façanhas, se você quiser chamar assim. Um cara britânico controlando a mente das pessoas e eu encontrei uma de suas vítimas do lado de fora do Music Hall. Eu não sabia que ele estaria lá, então eu só entrei para ver se havia alguma evidência ou filmagem de segurança, que foi quando eu te vi. Naruto respondeu enquanto se sentava e pegava seu frango e arroz. Podemos pelo menos conversar e comer? Tudo bem. Estou morrendo de fome de qualquer maneira. Jéssica respondeu, sentando-se em sua cadeira e Luke fez o mesmo.
Eles pegaram um pouco de comida quando Naruto notou um pequeno rastro de sangue no chão ao lado de Jéssica. Você está sangrando? Ele perguntou a ela e ela olhou para baixo para ver um corte e uma mancha de sangue em seu jeans. Naruto enfiou a mão na mochila e tirou um pequeno kit médico. Eu vou ficar bem. Jéssica garantiu, limpando um pouco do sangue com um guardanapo. Se deixar sem tratamento, pode infeccionar e você não será tão útil com uma perna. Deixe-me dar uma olhada. Tire suas calças. Naruto disse a ela, ganhando olhares de Jéssica e Luke. Normalmente gosto de um pouco mais de romance, ressaltou Jéssica. E eu geralmente sou mais suave, mas dadas as circunstâncias, provavelmente é melhor garantir que não infeccione. Além disso, tenho uma namorada e estou em um relacionamento feliz. Naruto disse a ela, pegando um pouco de gás e lenços umedecidos de seu kit médico. Jéssica cedeu e abaixou o jeans enquanto se sentava na cadeira. Sabe, muitos dos casos com os quais lidei tinham homens em relacionamentos felizes. Jéssica disse a ele. Que estragam seus relacionamentos porque não conseguem manter isso nas calças, eu imagino. Mas eu gostaria de pensar que não sou um tarado. Além disso, se eu desse em cima de você, imagino que você ou o Luke me jogariam pela janela ou minha namorada me mataria. E eu gosto de viver. Naruto respondeu, ganhando uma risada de ambos enquanto limpava o corte dela com alguns lenços. Jéssica recuou um pouco, mas resistiu. Um corte limpo e profundo. Alguns pontos e você deve ficar bem. Então, além de controlar a eletricidade e ser rápido, você também é médico? Luke se perguntou. E inteligente também. Pode me chamar de pau para toda a obra. Naruto começou a costurar o ferimento de Jéssica e ela bebeu um pouco de uísque para ajudar com a dor. Como está sua dor de cabeça, por falar nisso? Melhor, obrigado. Luke respondeu. O que eu quero saber é por que você não foi afetado pelo que o Grave fez. Eu me curou rápido. Naruto respondeu. Quase 100 vezes mais rápido do que um humano normal pode em um bom dia. Senti algumas costelas quebradas de quando você me bateu e elas sararam há cerca de 10 minutos. Isso deve ser útil. Jéssica afirmou, rangendo os dentes através dos pontos. Sim, mas tem seus problemas. Não consigo ficar bêbado, mas não ter ressaca é uma vantagem. Naruto admitiu. Parece um sonho para mim, Jéssica disse a ele. Bem, minha cura é o que impede que o Grave de assumir o controle da minha mente. Qualquer vírus que ele emita, que o deixe controlar as pessoas é simplesmente curado e expulso assim que entra no meu corpo. Ver a expressão dele quando ele não conseguia me controlar foi bem engraçado. Naruto terminou de costurar e enrolou um pouco de gaze na perna dela. Tudo bem, você deve ficar bem. Obrigada. Ela disse a ele, puxando as calças de volta para cima. Sem problemas. Naruto respondeu, guardando seu kit médico. Então, como paramos o Dr. Who? Temos que encontrá-lo primeiro. Jéssica respondeu e Luke pegou seu telefone, mas ele estava morto e amassado. Droga, isso ficou ainda mais difícil. O quê? Naruto se perguntou enquanto tomava um gole de água. Que o Grave tinha meu controle mental e ligou para ele com atualizações. Luke respondeu. De volta à estaca zero. Jéssica xingou apenas para Naruto pegar o telefone. Não, ele está amassado, mas talvez eu consiga recuperar os dados dele. Naruto pegou seu próprio telefone e o conectou antes de apertar alguns botões em seu relógio para ver se os dados eram recuperáveis. Felizmente, o telefone não estava muito danificado, mas precisava de uma recarga completa antes que ele pudesse obter as informações. Sim, os dados do telefone não estão danificados. Apenas a tela e a interface, mas ainda consigo obter tudo dele. Só preciso deixá-lo recarregar. Ótimo! Jéssica entregou-lhe um cabo de energia e ele o conectou. Então, você tem um plano caso o encontremos?
Naruto se perguntou. Tudo o que sei é que não posso deixá-lo controlar outra pessoa. Jéssica declarou. Então, tenho que matá-lo. E assim. Chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.